sobre Jesus, o Deus que transforma. Não é um congresso só da igreja, dos jovens, mas é um congresso que envolve toda a igreja. Porque eu estou olhando agora para pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer até um teste aqui. Eu, por exemplo, vou falar de onde Jesus tirou. E você, se foi transformado nessa área, você vai ficar de pé. Né? Vamos começar comigo. Jesus me transformou e de um idólatra me fez um adorador. Fiquem de pé. Quem Jesus tirou da idolatria, da religiosidade, de toda a tradição de pecado. Os transformados da prostituição, do vício, da miséria. Fiquem de pé. Do álcool. Cadê os que foram transformados? Que eram alcoólatras, viciados. Fiquem de pé agora. Os que foram transformados e tirados da religiosidade. Fiquem de pé. Então fiquem de pé agora. Você que foi transformado em outras áreas, onde Jesus te chamou, onde Jesus te moldou, onde Deus te colocou sobre a mesa dele e fez uma transformação completa. Esse é Jesus.
O mesmo Jesus que subiu ao céu voltará mais uma vez. Ele é Jesus, o Deus que transforma. O seu nome é poder, glória e salvação, posto acima de todos os homens e deuses. O leão da tribo de Judá vive. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome de Jesus e firme-se sobre o seu Deus. Assim sua vida florescerá e seus ramos produzirão os milagres, as promessas e a transformação em nome de Jesus. Há muito e muito tempo, quando Jesus ministrava em Israel curando, libertando e salvando, o povo de Jerusalém se revoltou contra ele, por se declarar o Filho de Deus. Eles não reconheceram o Messias e pediram a Pilatos que crucificassem a Jesus. E assim aconteceu. O Mestre foi, sofreu no Calvário a morte terrível na cruz. Porém, ao terceiro dia, após a crucificação, na manhã de domingo, a morte não o deteve. Jesus havia ressuscitado. O Rei está vivo. Dois discípulos iam de Jerusalém para uma pequena aldeia chamada Emaús. Iam falando tudo aquilo que tinha acontecido com seu mestre Jesus. Matado, como ele foi humilhado, desprezado. Como puderam fazer isso com o Filho de Deus? E o próprio Jesus, aproximando deles, perguntou: Mas ele convosco. Qual assunto da conversa de vocês que vocês são capazes de ouvir? Os olhos dos discípulos estavam como fechados e não reconheceram que era seu mestre Jesus que lhes veio ao encontro. Mas tu, peregrino em Israel, não sabe as coisas que aconteceram nesses dias, as que dizem a respeito de Jesus, de Nazareno, como profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principados dos sacerdotes e príncipes puderam entregar Jesus à condenação de morte para crucificá-lo na cruz? Nós somos seus discípulos, e esperávamos que fosse ele que rendesse Israel. Mas ele está morto, tudo está acabado. Algumas das mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro nessa manhã, voltando dizendo que o corpo não estava mais lá, que ele havia ressuscitado. E alguns dos homens também foram e voltaram confirmando as palavras das mulheres. Guarda o coração, para ver os profetas e dizer que essas coisas. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava as Escrituras, dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Jesus é o cumprimento de toda a profecia mencionada nas Escrituras. Sua vida, morte e ressurreição são a prova de que o caminho para Deus foi aberto, e uma porta nunca antes aberta se abriu para os céus, e todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna.